Olá, eu sou o professor Rodrigo Naimayer dos Santos, eu sou bacharel em História e colaborador do Instituto Hugo de São Vítor e pretendo falar agora sobre Geoffrey Chaucer e o papel e a relevância dele, né, para uma leitura católica da literatura e também da literatura inglesa em si. Algumas pessoas ao longo do tempo, né, foram cada vez mais prestigiando essa grande literatura, que é a literatura da Inglaterra, porém, né, muitas vezes sem saber quais são as origens, certo? O que colocou então a literatura inglesa dentro, né, desse rol da grande literatura? Então, começar falando sobre a vida de Geoffrey Chaucer, para mim é um grande ponto de partida para falar sobre qualquer autor, não é? É importante saber quais as origens dessa pessoa, em qual local, né, ela se encontra e em que circunstâncias. Geoffrey Chaucer, ele nasce, né, praticamente no final da primeira metade do século XIV e é um período de profundas mudanças e muitas crises na Europa, tanto na Inglaterra como na Europa continental. Então, colocar aí alguns quadros. Esse período é um período, até na faculdade a gente brincava um pouco com a coisa de que depois da peste e da fome o pau come. Depois de todas essas coisas, né? Peste, fome, né, e guerra. São os três quadros dessa Europa medieval. Por quê? A peste nós vamos ter um grande surto, né? Geoffrey Chaucer, ele nasce em 1342, 6 anos depois, eu tenho um grande surto da dita peste negra. Todos conhecem, dizimou uma população enorme da Europa, a Inglaterra também. Vai ter uma nova categoria social que surge por causa da peste negra, em vista das grandes propriedades que ficaram então desabitadas, né, foram de alguma forma apropriadas pelas famílias sobreviventes, e essas famílias foram gradualmente se libertando do jugo feudal. Ou seja, eu tenho esse cara que vai ser apresentado, sim, eu tenho um representante dele nesta obra que nós vamos ver de Geoffrey Chaucer, que é Os Contos de Cantuária, né, ou Os Contos de Canterbury. Eu tenho um desses representantes dessa nova categoria, que não é nem um nobre, não é um lord, não é um landlord, né, não é um cara, um senhor feudal, e ao mesmo tempo não é um servo da gleba. É um homem livre, e esses sujeitos depois vão ser, em algum grau, a base do que vai se tornar depois a dita Câmara dos Comuns, né? A Câmara dos Comuns do parlamento inglês, certo? É para essa divisão, né? O parlamento inglês tem a Câmara dos Lords, que são os nobres, e a Câmara dos Comuns, que são os eleitos, não é? Então, meio que a origem desse parlamento, dessa composição, é mais ou menos junto a essa categoria. Essa peste, evidentemente, ela causa, né, não só uma mudança da estrutura social, como uma própria mudança da maneira de imaginar a morte dentro da sociedade, né, europeia como um todo e também na sociedade inglesa. De alguma forma, a morte acaba ganhando contornos meio macabros pelo nível de pessoas, né, que acabam, né, falecendo numa quantidade muito grande, muito rápido, de maneira que muitas vezes até o sepultamento dessas pessoas precisa acontecer de uma maneira muito desprovida daqueles elementos rituais que acabam levando a um processo de aceitação da morte, assim por diante. Alguns historiadores, inclusive, até conjecturam, né, que a cor negra ou escura relacionada à morte poderia estar relacionada a esses eventos, né, em vista, né, das pústulas, né, negras que surgiam no corpo da pessoa que morria e assim por diante, né? Então, isso é curioso, porque dentro de um dos contos que estão presentes no livro Os Contos de Cantuária, a morte ela é personificada não usando negro, mas branco, não é? Então a gente percebe que não é em todo o tempo que no mundo ocidental, né, essa figura da morte como ceifador, vestido de um manto negro, sempre foi, né, a figura da morte no imaginário das pessoas. Também um outro elemento que começa a criar um clima diferenciado e negativo na Europa é a questão da guerra,
né, agora numa proporção que envolve diretamente a Inglaterra, junto com outro, né, território bastante relevante, que é a França. Então, a gente tem justamente muito próximo ao nascimento de Geoffrey Chaucer, né, o surgimento desse conflito que é a Guerra dos 100 Anos. Né? Até algumas pessoas, a gente fala em Guerra dos 100 Anos, a gente passa meio pelo colégio por essa matéria, mas é um conflito que aconteceu em vista, né, da tentativa da Inglaterra de defender os seus direitos comerciais no continente, e a um grau também com a justificativa da recuperação do território que antigamente os reis ingleses tinham no continente. Então a gente vai ter o começo da Guerra dos 100 Anos. Chaucer também participa disso. Né? E por fim, né, a questão da fome relacionada muitas vezes ao aumento de impostos, não é? E também ao fato de que, uma vez que eu tenha um número muito menor de pessoas lavrando e colhendo nos campos, eu vou ter então, né, certos períodos de fome. De alguma forma, a fome é um fenômeno que acontece na Europa, né, até um determinado momento. A gente tem sempre o homem europeu um pouco com esse fantasma da fome, um pouco então, né, lhe assombrando. Então, isso é algo que está recorrente, mas de alguma forma, né, nesse período parece que recrudesce. A gente vai perceber isso entre outras coisas, como por exemplo, entre a grande rebelião dos camponeses, que houve em 1381, né, que está relacionado também a essas questões de taxação e a questão da carestia e assim por diante. Saindo da Inglaterra, nós vamos perceber também que a Europa se encontra numa contusão espiritual. Talvez aí a gente se aproxime mais do tema do nosso congresso, que é a questão do Congresso de Literatura Católica. Então, como é que está o quadro do catolicismo nesse momento? Nós passamos já pelo auge, né, do período tomista, certo? E nós temos alguns problemas políticos muito sérios acontecendo dentro da estrutura hierárquica da Igreja Católica. Né? Entre eles, né, o grande cisma do Ocidente e, anterior ao cisma do Ocidente, aquilo que foi chamado por muitos de o exílio de Avignon. Recordando um pouco o que é o exílio de Avignon, é o momento em que, pressionado pelo rei francês, propriamente o rei Filipe o Belo, o Papa acaba transferindo a sede de Roma, sob o pretexto, né, dado muitas vezes, de que ali estaria mais próximo da possibilidade da proteção temporal do rei mais proeminente da Europa no período. Então sai de Roma e vai para Avignon. O que fica de fato aparecendo para toda a Europa? Que de alguma forma o Papa havia se tornado um títere, um fantoche do rei francês, e que agora as nações cristãs da Europa não podem mais apelar ao Papa com tanta segurança de que serão julgadas com equidade, né, com justiça, junto às suas requisições. Por quê? Porque o Papa está no território do rei francês. Então, para muitos, aquilo ali é um elemento, né, que coloca uma desconfiança na proeminência e na justiça dos julgamentos do papado. Essa crise depois vai desembocar nessa crise pior, que é o cisma do Ocidente, que é um determinado momento em que não se sabe ao certo. Hoje nós olhando do nosso local histórico, olhando com todos os elementos que nós temos à nossa disposição, e vale lembrar que na Europa, né, do período, o acesso à informação não era algo tão tranquilo, fácil e certeiro como é hoje em dia. Né? Nós olhando, é muito fácil decidir quem é que é o verdadeiro pontífice, mas no período não. De maneira que nós temos inclusive santos que estão ao lado de um pontífice, de um papa, que depois a crônica histórica vai apresentar como um antipapa, ou seja, um papa que se opõe ao papa verdadeiro. Então, nós temos essa contusão na Europa toda. E tem um dado, isso, né, essa ferida na unidade, quem tem um pouco mais de conhecimento acerca do papel da unidade dentro do corpo da cristandade ou da religião, até para quem não tem tanto contato com isso até esse momento, basta pensar, né, o que acontece logo depois da Reforma Protestante. Nós temos uma série de comunidades eclesiais baseadas no cristianismo, e a partir dessas comunidades eclesiais, novas vão surgindo. Hoje nós temos uma série de denominações, né, protestantes, evangélicas, neopentecostais e assim por diante. Porque, de fato, não existe esse centro autoritário, né, autoritário não é a expressão correta, mas esse centro de autoridade onde possa se dizer, né, aqui está a referência. Então, por exemplo, às vezes numa comunidade evangélica, eu tenho um pastor, né, e esse pastor tem uma determinada interpretação do evangelho, aí então o sujeito vai arrumar, né, para aquela
denominação que dá para ele aquela interpretação que vai mais ao seu, né, ao seu senso. Eu concordo mais com essa interpretação do Evangelho, então vou ser mais, né, dessa congregação aqui, a Assembleia de Deus, Deus é amor, a Igreja Universal e assim por diante, certo? Então, para os protestantes, via de regra, não tem esse centro tão forte de unidade, né? E para o catolicismo, esse centro de unidade sempre foi fundamental para manter as coisas num eixo e com uma crença comum.